Saudações, eu sou o Walter, você está no canal Walter do Brasil e esse canal trata de assuntos políticos, assuntos educacionais, hoje política. Tema, os três poderes. Primeira parte, não é aula de história, não é curso de história, é uma breve reflexão sobre o tema os três poderes. Quando nós falamos em formas de governo, é claro que a mais antiga que nós conhecemos é a forma monárquica, né? O período onde os reis representavam o poder. O momento que me interessa aqui para nós chegarmos até os três poderes é o período moderno da história, que vai até o final do século XVIII. Portanto, lá no período moderno da história, nós vamos ter o nascimento dos chamados Estados Nacionais Modernos, onde vai a um rei, e esse rei tem muitos poderes, e esse rei, ele tem uma sustentação filosófica de pensadores como Jean Bodin, né, Jacques Boussuet, que prega o tal direito divino dos reis. O que é o direito divino dos reis? Em rápidas e palavras muito simples, eu vou explicar para você. A teoria pregava o seguinte: olha, se num país existem milhares de pessoas e uma só é escolhida para ser o rei, é porque foi por vontade de Deus. E tendo sido vontade de Deus, ele pode fazer tudo de acordo com as suas conveniências, sem prestar contas a ninguém. E isso era o que realmente o rei fazia. O rei não dava liberdade para os seus súditos, o rei tratava-os como súditos e não como cidadãos. O rei cobrava altos impostos, não tinha tolerância, não tinha uma constituição, não tinha leis, né, que dessem algum tipo de liberdade. Não, o rei, como eu disse, ele ia de acordo com a sua vontade. Esses reis do período moderno, eles foram contestados por outros filósofos, chamados iluministas. E os iluministas, eles os seus principais representantes foram Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith, John Locke, na Inglaterra, e Charles Montesquieu. Esses foram os principais representantes do iluminismo, né? Dessa filosofia que contesta o absolutismo do rei. Porém, para mim e para a maioria dos historiadores, o mais importante, em se tratando de política, é claro, foi Montesquieu. Porque é ele que vai, através do seu livro, ele vai colocar todas as suas ideias em um livro chamado O Espírito das Leis, é ele que vai melhor explanar o que é a monarquia, como deve ser a república e como deve ser e como é uma forma de governo até despótica, como essa aí que nós estamos falando, né? Uma espécie de ditadura. Também será Montesquieu que melhor vai e de uma maneira sistematizada explicar como deve funcionar os três poderes. Como para que um país seja democrático, livre, constitucional, ele diz, há necessidade de que haja os três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Sem isso, não há democracia. Sem isso, não há liberdade. Os poderes devem estar divididos, funcionando independentes e harmônicos. Isso é o que prega o nosso personagem aqui, o Montesquieu. Essa ideia, as suas ideias foram aceitas, foram pregadas, foram espalhadas pelo mundo e hoje, no Estado brasileiro, é o que nós estamos utilizando. Isso é uma introdução, nós voltaremos a falar sobre o assunto com um pouco mais de detalhes numa outra oportunidade. Muito obrigado pela atenção e até breve.